E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo é o de número 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Olha que tremendo isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Ok? Isso aqui já traz para você uma direção. Ok? Você entender que a sua arma não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais. É o que o texto está dizendo, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Ou seja, Paulo está deixando muito claro para nós aqui que as nossas armas, elas são espirituais. As nossas armas não são carnais. Quando você usa armas carnais, você não consegue vencer guerras espirituais. Tem gente que está perdendo batalha porque está usando as armas erradas. Está entrando em guerras erradas. Está usando ferramentas erradas. Aí você está querendo vencer uma guerra espiritual com arma carnal. Às vezes você está querendo vencer um problema que é espiritual com armas carnais. Aí Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Então não adianta você ficar o tempo todo batendo boca com esse cara. Não adianta você ficar o tempo todo tentando resolver no mano a mano. Aí eu vou lá no meu chefe, não vai resolver, tem coisas que são espirituais. Até porque depois que você se converteu, entregou a sua vida para Cristo, você entendeu que existe uma atmosfera espiritual sobre todas as coisas. Existe um campo espiritual, existe uma guerra espiritual. E às vezes o inimigo, ele está articulando coisa para tentar te atacar. Só que você não vai conseguir revidar nessa guerra, você não vai conseguir vencer essa batalha com armas carnais. Você precisa se revestir de armas espirituais. Você precisa jejuar, você precisa orar, meditar na palavra, matar a sua carne, para você entender que hoje você não age mais pela natureza de Adão. Adão já morreu na tua vida. Você não vive mais como um velho homem. Você não vive mais como aquele homem antigo, aquela pessoa antiga. Não, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E você precisa entender que nessa guerra as suas armas não são as armas de Adão, não são as armas carnais, não são as armas do velho homem, mas agora as suas armas são poderosas no Senhor. Então é o Senhor que te justifica. Então é o Senhor que é o teu juiz. Então é o Senhor que é o teu advogado. Então é o Senhor que responde por você. Então é o Senhor que entra nas suas guerras. Então é o Senhor que entra com socorro. Entende isso? As suas armas são espirituais. É o próprio Deus que resolve. É o próprio Deus que faz. É o próprio Deus que age. É o próprio Deus que responde por você. Só que às vezes você está reclamando de certas guerras que você está perdendo porque você não está usando a arma certa. Aí você está perdendo uma guerra com seu filho, você está perdendo uma guerra com seu pai, você está perdendo uma guerra com a sua mãe, você está perdendo uma guerra com a sua esposa, você está perdendo uma guerra com o seu filho, com o seu parente. Você está perdendo vários tipos de batalhas porque está usando armas erradas, sabe? E por usar armas carnais, você não consegue vencer guerras espirituais, porque não se vence confrontos espirituais com armas carnais. Não se vence. Você precisa se revestir. Você precisa ter discernimento do que está acontecendo, sabe? A gente percebe isso. Muitas pessoas que não têm discernimento das coisas, não conseguem entender o que está acontecendo, não conseguem compreender, ter percepção, visão espiritual. Então o problema não é tua sogra, o problema não é teu sogro, o problema não é teu pai, o problema não é tua mãe, o problema não é teu tio, o problema não é tua prima, o problema não é teu chefe, teu patrão. Não, teu problema não é empresa, teu problema não são teus amigos, teu problema
é que às vezes são ações espirituais que estão manipulando vidas dessas pessoas para tentar te atacar, para tentar destruir. Entende isso? Porque tem uma ação espiritual sobre a vida dessa pessoa. Demônios, potestades, principados que se levantam só com uma intenção de destruir a sua vida. Então pare e pense um pouco nessa palavra, que é uma palavra que está servindo muito de despertamento para você nesse dia. Assim, ó, acorda, muda a estratégia, muda as táticas de guerra, sabe? Se você está percebendo que não adianta parar para bater boca, não adianta ficar discutindo, não vai resolver, usa as armas espirituais. Começa a orar, dobre o teu joelho, vence essa guerra, ó, no silêncio, na oração. Você vai perceber como algumas coisas vão mudar na sua vida. Quando você usa as armas certas, não existem fortalezas que consigam permanecer de pé. É o que a palavra do Senhor diz. É o que Paulo está afirmando para nós, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É isso que essa palavra faz. Essa palavra destrói as fortalezas do inimigo. Essa palavra destrói as fortalezas do diabo. Essa palavra, ela destrói as fortalezas do inferno. Sabe? Quando eu medito nessa palavra, quando eu busco a palavra, quando eu oro a palavra, quando eu uso as armas certas. As nossas armas são poderosas no Senhor, são espirituais, não são carnais. Então, muda a forma como você vem lutando. Muda as ferramentas que você está usando. E comece a usar armas espirituais. Porque você jamais vai vencer guerras espirituais com armas carnais. Você precisa usar armas espirituais. Teu inimigo não é teu pai, tua mãe, nem teu sogro, nem tua sogra. Teu inimigo é o diabo. São potestades. É contra ele que você tem que lutar. É contra ele que você tem que se opor. E você não vence ele com armas carnais. Você precisa usar ferramentas espirituais para vencer o inimigo da sua alma que tenta todo dia destruir a sua fé.